Fala galera, todos bem como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui juntos nesse nosso encontro maravilhoso. Mais uma live para conversar aqui e hoje para falar de um tema muito importante da matemática, que é o conceito de razão e proporção, certo? Só antes de começar, já agradeço a presença de todos, um beijo enorme para todos vocês, mas infelizmente hoje, porque essas técnicas aqui, estou sem acesso ao chat, então eu não vou conseguir responder o chat, a pergunta de vocês. Lembrando, qualquer dúvida que tiverem, Pedrão, putz, tive uma dúvida, mandei aqui, mas você não conseguia ler o chat e tal, vai lá no meu canal do Instagram, sem problema, Prof. Pedro Campos, me adiciona no Instagram, e adiciona, né? Vai lá e me adiciona no Instagram, porque, pelo amor de Deus, estão aqui dando aula, certo? Independente de dúvida ou não, vai nesse momento, vou pausar a live para vocês me adicionarem no Instagram. Vai lá no meu Instagram e pode mandar dúvida por lá, manda direct, fique à vontade, qualquer problema que tiver, tô aqui para te ajudar, tá certo? E bom, hoje a gente vai falar sobre razão e proporção, que é um tema muito importante, mas também, dessa forma que é apresentado, fica um pouco vago. Por quê? Razão e proporção dentro da matemática não é exatamente um tema isolado, mas um conjunto de temas. Os temas que trabalham com problemas matemáticos que envolvem o conceito de razão, que é divisão, e o conceito de proporção, que pode ser visto de várias formas, através de uma divisão proporcional, de uma regra de 3, seja ela simples, direta, inversa, composta, não importa, tá legal? Só que para a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho atrás de tudo isso, que é sobre o próprio conceito de razão. Então, na verdade, o tema mais correto para este nosso encontro de hoje seria razão. Vamos falar sobre razão, os problemas que trabalham com o conceito de razão, certo? E para conseguir falar sobre isso, a gente precisa entender muito bem a ideia de equação do primeiro grau e principalmente resolução de sistemas, já que para resolver um problema de razão, você inevitavelmente tem que saber resolver sistemas. E aí já tem uma ótima notícia. Você vira e fala, pô, Pedrão, eu não sei, tenho problema com o sistema. Maravilha, ontem, ou no dia 4 de setembro de 2023, para quem está vendo essa live em outro momento, ontem nós fizemos uma live, certo? E nós, no caso eu, certo? Fiz uma live falando de sistemas, tá? Foi uma live para os Correios, se não me engano, para o IBGE. Vou consultar aqui agora, falar agora para vocês exatamente qual foi o contexto. Deixa eu abrir aqui só o programa do IBGE. Pô, Correios, inclusive, estão aqui hoje, né? Confundi, mas são muitos dias. Enfim, uma live para o IBGE em que eu falei de sistemas de equações do primeiro grau. Então, se você tem qualquer dificuldade ou ao longo dessa aula de hoje ficar com problema na resolução de sistemas, sem crise, depois vai lá e assiste essa nossa aula, tá legal? Show! Então já 2 aulas para você em uma. E o que é razão? Razão é basicamente uma divisão. Quando eu trabalho com uma razão, a gente vai trabalhar com uma divisão. E nos problemas de razão que podem aparecer na prova de vocês vão ter basicamente informações de razões e divisões dadas no meio do enunciado. E você vai ter que conseguir trabalhar com elas para resolver os seus problemas, certo? E como você já deve ter percebido, esse tema ele é muito mais prático do que teórico, certo? Razão é um tema prático, o conceito é bobo, é uma divisão. Agora, os problemas em si já são outra história, já que eles dependem de uma técnica ali mais apurada. Então, hoje não tem jeito. A nossa aula é quase que 100% em cima da resolução de questões. Todos os conceitos que eu vou apresentar para vocês serão apresentados em cima de resolução de questões. Então, eu já vou direto para a lousa e em cima dela a gente conversa sobre o que tiver que ser conversado. E aí só vou fazer um adendo. A aula de hoje é um tema que eu estou mais preocupado em a explicação ser didática do que outra coisa. E justamente por isso vocês vão perceber que eu escolhi 4 questões e todas elas são da VUNESP. Por quê? Porque as questões de razão da VUNESP, elas trazem um roteirinho que era exatamente o que eu queria mostrar para vocês. Um roteiro mais completo, que trabalha passo a passo para que, independente de como for construída a questão da sua prova, você consiga, tá? Então, por ser uma banca que trabalha esse tema de uma forma mais completa, começo, meio e fim, eu optei por pegar questões delas que, dela,
já que para o nosso entendimento isso seria mais interessante, combinado? Então, entendido tudo isso, vamos começar nossa brincadeira já então vindo aqui para losar. Na primeira questão, e que ela diz assim: em um refeitório há, ao todo, 40 funcionários almoçando, sendo que o número de homens é maior que o número de mulheres em 12 funcionários. O número de mulheres almoçando nesse refeitório, em relação ao número total de funcionários no refeitório, corresponde a... E, bom, essa é uma questão clássica que você vai encontrar na prova envolvendo razão e proporção. E eu já vou avisar que você nunca vai encontrar uma questão que só fala de razão e proporção. Não tem, tá certo? Porque razão e proporção não é um tema a ser estudado, mas sim uma forma que o examinador tem de te apresentar uma informação ou de te fazer uma pergunta. Por quê? Na matemática, razão ou relação significa divisão. Quando eu falo a razão entre o número de homens e mulheres, eu estou me referindo à divisão do número de homens pelo número de mulheres. Quando eu falo a razão entre o número de mulheres e o número de pessoas no total, eu estou me referindo à divisão do número de mulheres pelo total. Então, sempre que a gente fala de razão, a gente está falando de uma divisão. Tá, Pedro, beleza. Só que nesse enunciado não apareceu a palavra razão. Não, mas apareceu um sinônimo. O número de mulheres em relação ao número de homens corresponde. Este em relação tem o mesmo significado de razão. Então, o que ele quer saber aqui é a razão entre o número de mulheres e o total de funcionários. Legal? Então, dizer dessa forma, o número de mulheres em relação ao total, ou perguntar a razão do número de mulheres com o total, dá na mesma. Tá bom? Só que na matemática, você não tem uma questão que fala de um único tema. E na prova, você não vai ler essa questão sabendo que ela tem razão e proporção no meio. Você vai ler ela, vai identificar as informações e tentar resolver o problema. Então, quando você começar na prova a resolver essa questão, você vai ver, ó, em um refeitório há, ao todo, 40 funcionários, sendo que o número de homens é maior que o número de mulheres em 12 funcionários. Então, peraí. Ele está dividindo para mim entre o número de homens e mulheres. Eu tenho aqui duas incógnitas, certo? E eu já sei de aulas anteriores que quando eu tenho duas incógnitas, eu preciso inevitavelmente de duas equações. E aí, no final, ele pergunta algo relacionado com o número de mulheres. Então, eu preciso descobrir quantas mulheres eu tenho. Então, já vou trabalhar com duas incógnitas. Vou chamar de H o número de homens nesse refeitório e de M o número de mulheres. E aí, para descobrir o H e o M, como são duas incógnitas, eu preciso de duas equações. E lembra que essas equações elas precisam ter um fundo numérico. Então, vamos procurar no enunciado. E a primeira é fácil. Ele disse, em um refeitório há, ao todo, 40 funcionários. Opa! Se no refeitório eu tenho 40 funcionários, quando eu somo o número de homens com o número de mulheres, eu vou ter o total de funcionários, que é 40. Então, somando o número de homens com o número de mulheres, dão 40 pessoas, porque ao todo eu tenho 40 funcionários. Depois ele fala, o número de homens é maior que o de mulheres em 12 funcionários. Opa! Peraí, ó. O número de homens é maior que o de mulheres em 12 funcionários. Ou seja, os homens são as mulheres mais 12, concorda? Eu tenho 12 homens a mais que mulheres, ou seja, o número de homens vai ser igual às mulheres mais 12. Pedrão, na prova fiquei em dúvida de qual lado que eu coloco esse 12. Não pode ter essa dúvida. Bateu qualquer insegurança, testa número. Jogou desse jeito. Se eu tiver 10 mulheres, 10 mais 12, 22 homens. Beleza, tá certinho.
Se você colocar o contrário, você vai descobrir menos homens que mulheres. E não pode, porque ele disse que tem mais homens. Legal? E aí, com isso, eu tenho na lousa duas equações com duas incógnitas. Oh, it's a system. Sisteminha de equações para a gente resolver. Pô, Pedrão, mas peraí. Você disse que a gente falaria de razão e proporção, mas por enquanto é uma questão de sistema. Sim, lembra que eu já falei várias vezes, a matemática ela não trabalha com temas nichados. A matemática traz um problema e que você tem ferramentas para resolver. A pergunta que a questão me fez, ela depende do número de mulheres. Então, para responder o que a questão quer, eu preciso saber quantas mulheres eu tenho. Para isso, ele me deu as informações de cima. Então, vou resolver o sistema e descobrir. E esse sistema já está bem facinho de fazer pela substituição. O H já está isolado. Eu sei que H é igual a N mais 12. Então, no lugar do H da equação de cima, eu vou colocar N mais 12. Então, no lugar do H, vai vir o M mais 12. Repara que esses parênteses estão aqui à toa, tá bom? Eu não preciso desses parênteses. Eu coloquei aqui só para deixar evidente que esse N mais 12, ele representa o H que estava na nossa equação. Só isso. Mas para fazer conta, eu já vou ignorar completamente esses parênteses, já que eu não tenho nenhum número multiplicando ou dividindo isso aqui. Então, esses parênteses estão aí à toa. Continuando a brincadeira, eu vou isolar M com M. Vai dar 2M, que é igual o 12, que está do lado esquerdo somando, eu vou jogar para o lado direito subtraindo. Vai ficar que M com M, 2M, é 40 menos 12. Essa continha é delícia, 40 menos 10 dá 30. 30 menos 2 dá 28. Aqui vai ficar 28. E se 2 vezes M é igual a 28, o 2 que está multiplicando M, eu jogo para lá dividindo. 28 dividido por 2 dá 14. Então já sei que o número de mulheres é 14. Eu tenho 14 mulheres ao todo. Tranquilidade? Crises? Só que, por enquanto, eu só descobri o número de mulheres, consequentemente o de homens, se quiser descobrir, vai ser M mais 12, então vão ser 26 homens, só que para a questão não interessa, porque a pergunta da questão foi, assim, o número de mulheres almoçando nesse refeitório em relação ao número total é bem simples, sabe? Sempre que você quer saber a razão de uma coisa para outra, ou a relação entre uma coisa em função de outra, é só você dividir os valores. Então, se ele perguntasse o número de mulheres em relação ao de homens, eu ia pegar a quantidade de mulheres e dividir pela quantidade de homens. Só que ele disse o número de mulheres em relação ao total. Cuidado que o total é 40, então eu tenho 14 mulheres em 40 pessoas no total. Então, tenho 14 em 40. Pedrão, não tem alternativa com 14 sobre 40. Não interessa, né, meu irmão? Aqui é uma razão. E para descobrir isso, eu vou ter que simplificar. Esse é fácil. O 14 é par e o 40 é par. Então, se eles são números pares, eles podem ambos ser divididos por 2. Vou dividir em cima e embaixo por 2. E aí acabou. Vai dar 14 dividido por 2 é 7, sobre 40 dividido por 2, 20. Meu Deus, cliquei em tudo.
Repare que o 7 é um número primo, não dá para dividir por mais ninguém, então não interessa o 20, não tem um 7 ali no meio para dividir, acabou. Então a nossa razão vai ser 7 por 20, o que nos leva à alternativa A de A, que é isso. Elas estão descontroladas, detonando essa nossa primeira questão e explicando algumas coisas importantes. Primeira delas, conceito de razão. Razão é uma divisão. Sempre que o examinador pede a razão ou a relação entre dois números, é só você fazer a divisão entre eles. Só que também fica registrado que as questões de matemática elas não são lixadinhas, elas vão trabalhar com um tema isolado. Por exemplo, essa começou com uma questão em que, para eu resolver o problema da questão que falava de razão, eu precisava do número de mulheres. E para conseguir descobrir o número de mulheres, inevitavelmente, eu tive que resolver um sistema. Então, o que eu falo sempre, não dá para você trabalhar com matemática sem conhecer sistema e equação, porque toda questão, de um jeito ou de outro, vai cair em sisteminha e equação. Resolvi o sistema, descobri o número de mulheres, fiz a nossa razão. Cuidado que ele perguntou o número de mulheres em relação ao número total, por isso sobre 40. Se ele tivesse perguntado o número de mulheres em relação ao número de homens, aí eu ia fazer as mulheres, 14, dividido pelo número de homens, que eu descobriria aqui, né? 14 mais 12, 26. Tá legal? Então, leia o enunciado, porque o enunciado sempre vai falar qual a divisão que você tem que fazer. No caso, mulher pelo total. Pedrão, quem eu sei que vai em cima e que vai embaixo? Quem ele falar primeiro? As mulheres em relação ao total. Ou o total em relação às mulheres seria o contrário. Tá claro isso lá? Crises? Dúvidas? E tá lá com uma primeira questãozinha aí de entrada, já deu para entender o contexto, certo? Você vê que é muito parecido com uma questão de sistema. Informação que aparece ali no meio, ela acaba vindo da forma de fração, certo? Simples assim. E aí você precisa lidar, porque essa forma de trabalhar é um pouco diferente do que a maioria das equações que a gente tem, certo? E é lógico, foi só um primeiro caso, certo? Foi o nosso primeiro probleminha. Agora eu sei que vocês querem mais situações. A gente vai ter que trabalhar, como eu disse, aula em cima da resolução de questões, e eu quero nesse encontro resolver uma porrada de questão. Você virar e falar, tá, virei mestre, tô entendendo isso aí, vou detonar qualquer um, tá legal? Então, voltando para nossa tela, vem comigo aqui. Ah, e lembrando uma coisa rápida que eu deixei passar, a primeira questão eu fiz sozinho, só que aqui vocês vão precisar treinar, tá legal? Para a gente conseguir fazer várias questões na live, eu vou sempre avisar quando for uma questão que vale a pena você pausar, legal? Você pausar e tentar resolver. E aí nessa nossa live, até porque como eu não estou conseguindo resolver o chat mesmo, vale a pena. Se tiver com tempinho, pode passar do tempo, beleza, pausa ali, tenta resolver, se não, tente fazer sozinho, tá legal? Então sempre for uma questão que eu acho que vale a pena você pausar para tentar resolver, eu vou dar um toque. Então, feito o jabá, vem comigo de volta. Questão 2 do nosso bloco geral. E essa questão... lembra que eu falei? Sempre que for uma questão que vale a pena você pausar e tentar resolver, eu ia avisar. Essa é uma delas. Essa questão, ela trabalha com um raciocínio relativamente próximo com o que a gente viu na aula passada. Então, nesse momento, acho que vale a pena você pausar o vídeo e tentar resolver sozinho essa questão. Lê ela, interpreta, pega as informações e aí depois de tentar resolver, você assiste a resolução para que caso você tenha tido alguma dificuldade no processo, você vê aqui como que eu faço, tá legal? Mas vamos lá, ao que interessa, e a questão ela diz assim. A razão entre o número de servidores recém-contratados e o número de servidores que já atuam em certo órgão público é 1/5. Se, contando todos esses servidores, tem-se ao todo 168 funcionários, então a diferença entre o número de servidores que já atuam no órgão e o número de servidores recém-contratados é... E bom, vamos lá. Primeiro, claramente, a gente tem duas grandezas nessa questão. Tem o número de servidores recém-contratados, vou até marcar, o número de servidores recém-contratados, que eu vou chamar de, sei lá, R de recém-contratado, talvez.
E depois ele cita o número de servidores que já atuam em certo órgão público. Sei lá, esse eu vou colocar A de atuante, sei lá. Que palavra foi essa? Também não sei. É a vida, é emoção. E ele diz que a razão entre eles é de 1/5. Opa, lembra que eu já expliquei para vocês. O que significa razão? Razão é divisão. Quando ele fala que a razão dos servidores recém-contratados pelos servidores que já atuam é 1/5, significa que a divisão entre os recém-contratados pelos que já atuavam é igual a 1/5. Tá legal? Sempre o primeiro cara que aparece é quem está em cima da nossa fração. Então, vou ter a razão entre os recém-contratados e os que já atuavam. Tá lá, divisão entre os recém-contratados e os que já atuavam é 1/5, ou seja, esta divisão ela vai ser igual a 1/5. Vou fazer diferente aqui. Tá lá. E sabe, acabou de acabar a ideia de razão da questão. É isso. A razão é a divisão. Pronto, essa é a informação que traz razão. Só que você está vendo que eu tenho na lousa duas incógnitas e, por enquanto, uma única equação. E a gente está careca de saber, pelo menos um de nós aqui claramente está, que quando você tem duas incógnitas, você precisa de duas equações. Então, não basta essa, eu vou precisar de uma outra equação. E a equação está no próprio texto, quando ele fala assim, ó, contando todos os servidores, tem-se ao todo 18 funcionários. Então, se eu juntar os recém-contratados com os que já atuavam, eu vou ter o total de funcionários que trabalham ali, que é 180. E acabou. Tenho aqui na lousa duas equações com duas incógnitas. Mais uma vez, it's a system. Sisteminha de equações para a gente resolver. E mais uma vez vou reforçar, razão não é um tema que vai ser trabalhado isoladamente na sua questão. Ele é um tipo de raciocínio que vai servir ou como pergunta ou como informação. Repara, na questão que a gente fez na aula passada, a questão 1, a razão era a pergunta. Ele, no final da questão, queria que eu montasse uma razão para responder a questão. Agora, na 2, a razão é uma informação. Ele contou para a gente que a razão é 1/5 e daí eu tiro a primeira informação da nossa questão, tá claro? Então, razão ela vai ser ou a pergunta final, você vai construir a razão para responder ela, ou vai ser uma informação dada para você desenvolver a sua questão. Chego aqui, é só resolver o sistema, eu vou resolver por substituição e eu vou começar nessa equaçãozinha aqui que está linda. Quer ver? Por curiosidade, esse símbolo que parece a mira do predador significa... como é que eu vou espirrar? Aquele espirro entalado, enfim. Significa portanto, tá legal? Enfim, vamos lá. Vou multiplicar aqui em cruz, vai ficar que 5R é igual a A. Escrevendo com um A na frente, que é o que a gente está mais acostumado, vai dar A é igual a 5 vezes R. Tá lá. Então, da primeira equação, eu tenho que o A é 5R. Ai, Pedrão, mas está ao contrário, tá 5R igual a A. Ô, meu velho, na igualdade não importa o lado. 5R é igual a A ou A é igual a 5R, tanto faz. Isolei na equação de cima, vou substituir na de baixo. Então, na equação de baixo, no lugar do A que aparece nela, eu vou colocar o nosso 5R. Mais uma vez, esses parênteses estão aqui só para evidenciar que esse cara é o A. Esses parênteses não têm função na conta, tá certo? Não tem nenhuma multiplicação fora desse parênteses para ser distribuído ou nada. Continuando a continha, vai ficar então
5R com mais R vai dar 6R. Eu tenho que 6R é igual a 168. E aí, para finalizar, jogando 6, que está do lado esquerdo, multiplicando para o lado direito, dividindo, vai ficar que o nosso R é 186 dividido por 6. E eu falei 186, mas é 168. Na verdade, eu falei tudo ao contrário. O Joey aqui no meu colo, confesso, está tirando a minha concentração. Mas 168 dividido por 6 continha a divisão básica, coisa linda de se ver, e que dá resultado exato, vai dar 28. Então, o número de funcionários recém-contratados vai ser igual a 28. E aí, se eu descobrir o número de recém-contratados, agora eu tenho que descobrir o número de funcionários que já atuavam ali no setor. Só que aí ficou facinho. A gente sabe que o número de funcionários que já atuavam é 5 vezes o R, e eu acabei de descobrir que o nosso R vale 28. Então, vai ser 5 vezes 28, multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2, 28 vezes 10, 280, 280 por 2, 140 funcionários que já atuavam ali fortemente no setor. Descobri todas as informações, agora é só ir para a pergunta final. E a pergunta foi: a diferença, vamos lembrar, diferença é resultado da subtração. A diferença entre o número de servidores que já atuavam e o número de servidores recém-contratados, então o que ele quer é os que já atuavam menos os recém-contratados. E reforçando, diferença é o resultado da subtração. Então, quando eu falar diferença, é a subtração deles. Substituindo os nossos valores, os funcionários que já atuavam são 140, os recém-contratados 28. E aí, finalizando a brincadeira toda e chegando na resposta, é só fazer os 140 menos os 28, que vão dar belíssimos 112 funcionários, o que nos leva, se eu não me engano, mais uma vez, sim, mais uma vez, a alternativa A de A, que é isso, elas estão descontroladas, detonando mais uma questão aqui no nosso material. Tranquilo, Solá? Crises? Bom, de novo, uma questão que trouxe a ideia de razão, isso é uma questão de prova que envolve razão e proporção, só que é uma questão que a razão ela entra como uma parte só da nossa questão. Ela entra como uma informação dada, já que eu vou falar pela 10ª vez, razão é um tema de suporte, é um tema que faz parte da questão, não o tema central dela, tá legal? E para a gente ficar mestre, eu quero fazer mais uma questão do assunto, então vamos agora para a questão 3, que é parrudíssima, e ela diz assim: e vale a pena, pausa o vídeo, tenta resolver. Mas eu vou direto. A secretaria de uma escola recebeu em determinado dia matrículas de alunos de educação infantil e para ensino fundamental 1, no total de 315 matrículas. Com o tempo você fica treinado. Então, vamos lá. Vê se a questão já não está pedindo isso. Você leu a questão e ele falou que tem matrícula do infantil e do fundamental, num total de 315. Sou só eu ou já está claro uma equação aqui? O número de matrículas do infantil mais o de fundamental é igual a 315. Repara, o próprio enunciado ele já vai te contando o que fazer. É só você seguir a informação do enunciado que ele vai te contando o que fazer. Mas ele continua. Se a razão do número de matrículas do ensino fundamental para o número de matrículas do infantil é 3/4, então o número de matrículas para o infantil foi... E bom, aqui não preciso nem falar. Questão está pedindo, a questão é quase um clone da questão 2. As duas de 2022 Unesp. Eu quero, agora é uma exigência, nesse momento você vai pausar o vídeo e você vai resolver essa questão, já que claramente ela tem duas incógnitas, o número de matrículas do infantil e o número de matrículas no fundamental, e duas equações. A soma das duas é 315 e a razão é 3/4. Então você vai pausar o vídeo e vai resolver sozinho essa questão.
Mas eu, para não perder tempo e ficar aqui parado que nem bobo, já vou resolver direto. Então vamos lá. Quando eu junto as matrículas do infantil com as do fundamental, e aqui nada de X e Y, coloca a letra que você bate o olho e sabe o que é. Então, educação infantil vou chamar de I, fundamental de F, acabou. Somando as matrículas nos dois, eu tenho 315. Mas ele contou que a razão entre o número de matrículas do fundamental para o do infantil, lembra, fundamental para infantil, razão é divisão. Então, se eu pegar as matrículas do fundamental divididas pelas matrículas do infantil, vai dar 3/4. É isso que ele falou. A razão, a divisão das matrículas do fundamental pelo infantil é igual a 3/4. A única coisa que está feinho isso, e eu tenho toque, então só vou reescrever, colocando uma razão decente aqui pra gente. Para ver se está certinho a gente faz isso. Desce 1, devolve para cá, coisa linda de se ver, e coloca a parte de baixo. Fundamental para infantil e 3 para 4. E acabou. Eu tenho aqui na lousa, mais uma vez, duas equações com duas incógnitas. Oh, it's a system. Sisteminha de equações para ser resolvido. Aqui, o clássico. Vou fazer o bom e velho método da substituição. Na equação de baixo, sinceramente, dá para fazer com qualquer uma das duas equações, mas eu não gosto de fração, então vou começar na de baixo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar em cruz, vai ficar que 4F é igual a 3I. Eu nem queria multiplicar em cruz, mas só para a galera não se perder. E aí, se 4F é 3I, eu vou pegar o 4 e jogar para lá dividindo. Vai dar então que o F é igual a 3I sobre 4. Belezinha? Isolei em uma equação, substituo na outra. Então, nesta equação aqui de cima, no lugar do F, o fundamental, eu vou colocar 3I sobre 4. Não gostei mais uma vez dessa divisão. Vou colocar aqui bonitinho. 3I sobre 4. E vamos lá. A questão começou falando de razão. De razão virou uma questão de sistemas. Isolei e substituí, agora não é mais uma questão de sistema. É uma questão de equação do primeiro grau. Então entenda sempre onde está a sua dificuldade. Se você teve problema para começar a questão, talvez você não tenha entendido o conceito de razão. Se você montou o sistema, mas não conseguiu resolver ele, aí o seu problema não está em razão. O seu problema está em resolução de sistema. Pedrão, fiz isso, cheguei nessa equação, mas não terminei a questão. Beleza. Então a sua dificuldade, ela não está nem em razão, nem em sistema. Está em equação do primeiro grau. Então sempre toma cuidado para você perceber onde está a sua dificuldade. Tá legal? Show! Vamos resolver isso aqui agora, só que assim. Eu tenho fração. E eu não gosto da fração. Inclusive ninguém gosta da fração. Vamos pensar junto. Sabe? Qual é a operação? Presta atenção. Eu tenho uma divisão por 4 que eu quero tirar ela daqui. Por quê? Porque eu não gosto de divisão. A pergunta é, qual é a operação matemática que tira uma divisão por 4? Uma multiplicação por 4, concorda? Quando eu tenho uma divisão por 4 e eu multiplico por 4, o 4 que está multiplicando corta com o que está dividindo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar isso aqui por 4. Eu vou multiplicar essa equação inteira por 4. Aí cai naquela história que eu sempre falo. O que é a motivação e o que é a obrigação? Presta atenção. O que me fez querer multiplicar essa equação por 4? Tirar essa fração. Então, por causa dessa fração, eu fiquei com vontade de multiplicar essa equação por 4. Então, essa foi a minha motivação. Eu estou multiplicando por 4 para
tirar esta fração. Só que assim, eu infelizmente não posso multiplicar só este cara por 4. Eu até queria, por mim, eu multiplicaria só ele, porque é ele que eu quero multiplicar. Só que para respeitar as regras matemáticas, para não distorcer a nossa equação, eu sou obrigado a multiplicar todo mundo por 4. A gente já fez essa manobra lá em equação, hein? Equação em sistema. Então, mais uma vez, por que eu estou multiplicando por 4? Para tirar essa divisão por 4. Essa é a minha motivação. Mas para poder fazer isso, eu tenho que multiplicar todos os elementos que aparecem na minha equação. Quando eu multiplico tudo isso aqui por 4, vai ficar. Eu coloco o negócio e distorce essa equação. Quando eu coloco por 4, vai ficar 4 vezes i dá 4i, mais, cuidado agora, era 3i sobre 4. Aí eu multipliquei por 4. O 4 de cima corta com o 4 de baixo, vai sobrar só 3i. Então, 3i é igual. E aí só não esquece que se eu multipliquei, eu tenho que multiplicar todo mundo. Então, a gente vai ter que multiplicar também o 315. Não é a conta mais feliz do dia, mas a gente tira de letra. Fazendo 315 vezes 4, essa é facinho. 315 mais 315 dá 630. 630 mais 630, 1260. Chego aqui, vou somar a galera. 4i com 3i vai ficar 7i. 4 tchatchazinhos mais 3 tchatchazinhos são 7 tchatchazinhos. E aí, para finalizar, eu vou jogar o 7 para lá dividindo. O i vai ser igual a 1260 dividido por 7. E 1260 dividido por 7 vai dar 180 a nossa resposta. Tranquilo? Então, resolvi o sisteminha e descobri que o número de matrículas no ensino infantil é 180. Pedrão, e se eu quiser saber agora o fundamental? Bem fácil. Pega esse i e joga na primeira equação. Joga 180 aqui, vai para lá subtraindo, você descobre o número de crianças do fundamental. Mas eu nem vou fazer isso porque eu não preciso, já que a própria pergunta da questão foi essa. O número de matrículas para educação infantil foi, estou vendo, educação infantil, 180 matrículas, o que nos leva para a alternativa D de dançando lambada, a dança proibida. Tá claro, Sara? Crises? Dúvidas? Tá lá então mais 2 questões resolvidas, sendo que a gente tá on fire hoje, on fire, vamos pra frente. E agora, para finalizar, eu quero fazer uma saideira, tá legal? Uma última questão, que sinceramente, mesmo roteiro das anteriores, mesmo roteiro, só que é uma questão que ela vai trabalhar com a ideia de razão num formato decimal. Acho que a Zelda está meando aqui, carência. Por quê? Quando eu falo razão, razão é fruto de uma divisão. Show, a gente já falou disso, tá desde o começo falando. Mas não necessariamente ela precisa aparecer como razão, como fração, tá? Por exemplo, eu tenho ali a razão entre o número de mulheres e homens é 1 sobre 2. Beleza, só que 1 sobre 2 é 0,5. Então poderia representar sim, e é o que essa questão faz, tá legal? Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha nela. Na nossa questão número 4, que já falei, eu quero que você pause o vídeo agora e tente resolver sozinho, legal? E aí depois você vai ver a minha resolução, mas é lógico, não vou ficar aqui parado sem fazer nada, já vou resolver na sequência, levando em consideração que você já pausou antes e agora você está vendo isso, é porque já tentou fazer e já deu play de novo. Então vamos lá. Em uma rede hospitalar com um total de 420 funcionários, sejam homens ou mulheres, eu não falo que com o tempo a matemática vai ficando repetitiva. Você vai se acostumando com o que a questão traz. Pensa comigo de novo. Tem um total de 420 e tem homens e mulheres. A questão já está pedindo. Homem mais mulher é 420, concorda? Repara, eu estou pegando questões de um mesmo ano,
mas de uma mesma banca e provas diferentes. Ó, todas as questões, peguei a mesma banca, mesmo ano, para a gente ter essa base de comparação, certo? Porque assim, se eu fosse pegar a dedo, uma questão 2022, uma 2015, uma 2010, elas eram iguais, beleza, né? Mas não, ó, eu peguei 4 questões de 2022, 4 questões da mesma banca VUNESP e provas diferentes. E todas trouxeram uma ideia muito parecida. A questão 1, homem e mulher dá um total de 40 funcionários. Essa aqui, o recém-contratado mais o atuante, são 168. Nessa aqui, infantil mais fundamental, 315. E essa aqui agora, homem mais mulher, 420. Percebe como a questão ela vai sendo repetitiva? A matemática de concurso é repetitiva. Você só precisa se acostumar com este padrão. A razão entre o número de homens e o de mulher é 0,4. Ai, Pedrão, mas razão não é divisão? Ué. Ué, mas ele deu 0,4. Ué, o que tem? Na anterior, a razão era 3 sobre 4. Mas se você calcular 3 sobre 4, vai dar 0,75. Sem problema algum. Toda fração pode ser representada como forma decimal. Já vimos isso até em outro bloco no passado. Legal? Então, não tem problema. Ele só representou como número decimal. E aí vem a pergunta, para que a razão anterior suba para 0,6, o número de homens que devem ser contratados sem dispensa de nenhuma mulher e nenhum homem é. Bom, por enquanto vamos esquecer a pergunta, tá legal? E vamos focar nas informações que eu tenho. Ele disse que tem 420 funcionários entre homens e mulheres. Então, se eu somar os homens com as mulheres, vão dar os 420 funcionários. Você já é moleque piranha, ou qualquer versão não pejorativa que essa frase pode ter para as mulheres, e já percebeu que eu tenho 2 incógnitas. Então, vou precisar de 2 equações. E a segunda equação vem na sequência quando ele fala: a razão entre o número de homens e de mulheres, razão é divisão. A divisão entre o número de homens e mulheres, a razão entre o número de homens e mulheres é igual a 0,4. Acabou. 2 equações com 2 incógnitas tem um sisteminha de equações que, não era bem o que eu queria, que dá para ser resolvido tranquilamente. Então, antes de mais nada, vou começar resolvendo esse sistema. Caramba, Pedrão, 4 questões de razão e as 4 trouxeram sistema? Sim, é muito comum. Por quê? Porque para você ter razão, você precisa de 2 grandezas, já que a razão é a divisão entre 2 grandezas. E se você tem 2 grandezas, muito provavelmente você vai precisar de 2 equações para resolver. Então não é coincidência que as 4 questões trouxeram sistema. Bom, o que eu vou fazer? Nessa primeira equação, eu vou jogar o m para lá multiplicando, vai ficar que o h é 0,4m. Isolei numa equação, vou substituir na outra. Então aqui, no lugar do h, eu vou colocar simplesmente 0,4m. Beleza? Só substituir no lugar do H. Não vou nem colocar entre parênteses azul aqui, vocês já entenderam a brincadeira. 0,4 com 1 vão dar 1,4m. É igual a 420. E aqui sem novidade, né? Eu tinha 0,4m mais 1m vai dar 1,4. 0,4 de tiazinho mais 1 de tiazinho dá 1,4. E aí, para finalizar, esse 1,4 que está multiplicando as mulheres, eu jogo para lá dividindo. Vai ficar que o nosso m é 420 dividido por 1,4, em que você faz a divisãozinha e vai chegar em belíssimos 300, né? Olha que coisa linda! Tá lá. Então, eu tenho 300 mulheres.
E aí, descobriu o número de mulheres, descobriu o número de homens. É um pulo. Eu sei que juntos dão 420, então se são 300 mulheres, vão ser 120 homens. Tá lá, tá feita a brincadeira até aqui. Beleza, já sei quantas mulheres e quantos homens eu tenho. Agora, vamos olhar o que a questão efetivamente pede pra gente. E a questão fala assim, ó, para que a razão anterior suba para 0,6, o número de homens que devem ser contratados sem dispensa de nenhuma mulher e nenhum homem é... peraí. Então agora ele vai contratar alguns homens. Antes eu tinha 120 homens. Agora eu vou contratar alguns homens. Então se eu vou contratar alguns homens, eu vou ficar com 120 que eu já tinha, mais o número de homens que serão contratados, que você pode chamar de X, pode chamar de C, pode chamar de meu amor, chame do que quiser, legal? Mas coloca em conta aí, eu vou colocar C de contratados, porque eu quero quebrar a ideia do X. Pedrão, eu gosto de X, seja feliz, legal? Então agora, eu vou contratar alguns homens. Então eu não tenho mais 120 homens, eu tenho 120 mais C. E aí ele disse que depois de contratar alguns homens, a razão anterior. Qual que é a razão anterior? É a razão entre homens e mulheres. Então, pego o número de homens, divido pelo número de mulheres, que agora eu sei que é 300. E repara que ele não disse que ia contratar mulher e disse que não dispensaria mulheres. Ou seja, continuo com 300 mulheres. 300 mulheres, sei lá. E aí, essa nova razão, após a contratação de alguns homens, essa nova razão ela vai ter que ser igual a 0,6. Tranquilidade? Crises? Então tá lá, ó. Para que a razão anterior, quem era a razão anterior? Era o número de homens dividido pelas mulheres. Suba para 0,6, ou seja, para que essa razão fique igual a 0,6, o número de homens que devemos contratar é... Então, vou contratar alguns homens, eu vou ter 120 mais C homens, e aí essa razão vai passar a ser 0,6. Legal? Aqui, tranquilidade, eu vou pegar o 300 que está dividindo e vou jogar para o lado de lá multiplicando. Beleza? Só deixar menorzinho isso aqui para ficar elegante. Coisa linda. Então, o 300 que estava dividindo, ele vai para o lado de lá multiplicando. Vai ficar que 120 mais C é igual a 0,6 vezes 300, ou, como vocês estão mais acostumados a escrever, 300 vezes 0,6. Sinceramente, tanto faz. Tá certo? Essa conta é muito facinho de fazer, porque esses dois zeros jogam a vírgula para lá, vai dar 3 vezes 6, que é 180. Para ninguém se perder, vou reescrever. Vai ser 180. E aí, para finalizar, o 120, que está do lado esquerdo, positivo, ele vai para o lado direito, negativo. O C, que representa o número de homens contratados, vai ser 180 menos 120, que dá 60. Ou seja, para que esta nova razão seja 0,6, eu preciso contratar 60 homens, o que nos leva à alternativa C de Carcamano, resposta da nossa questão. Tranquilos? Estão comigo? Crises? E então tá lá resolvida a nossa quarta e última questão de hoje. E sinceramente, depois disso, depois de 4 questões em cima do conceito de razão, com a ideia de sistema, e se tiver dificuldade já sabe, volta na live ali do IBGE do dia 4/9, hoje é dia 5, do dia 4/9, e acompanha ali também que eu falo de sistemas. Com tudo isso, você está completamente apto a detonar qualquer questão que envolva sistemas ou a parte a parte de razão e proporção, tá legal? Mais uma vez,
Não deixe de me seguir no Instagram, inclusive se inscrevam no canal do YouTube do Que Concursos e também vai lá no meu canal do YouTube, não tem por que não, Prof. Pedro Campos. Tem basicamente 3 Pedro Campos no YouTube. Eu, um cabeludo metaleiro que inclusive canta pra caraca, inclusive se inscreve no canal dele também, o cara canta muito, muito, tá legal? E o outro cara que é deputado de algum lugar, não lembro agora, mas é um deputado lá, nunca entrei no perfil, pra falar a verdade, pra saber. Então você vai reconhecer, tem um careca, um cabeludo e um cara mais normal. Eu sou careca, como você deve ter percebido, tá legal? Senhoras e senhores, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero de verdade que essa aula tenha ajudado aí um pouco a vocês desbravarem esse mundo da matemática. Um beijo enorme, até uma próxima aí. Tchau, valeu!